Hello, titia chegou, minha gente. E hoje eu vou fazer aqui um texto do Vital, um texto antigo do Vital, que foi até tema do nosso Terapia Vital do mês de maio. É um texto do dia 6 de março de 2018 e o título é: Onde você se encaixa nesta transição planetária? Amados, entre tantas informações e desinformações, o assunto transição planetária está tomando conta das redes sociais e despertando interesse e curiosidade em um número cada vez maior de pessoas. Embora o time de administradores do mundo, que sempre esteve no poder controlador, ainda insista em explorar a ignorância e as crenças limitantes da massa, ocultando e distorcendo as informações de acordo com seus interesses, a transição planetária está ocorrendo e seguirá o seu cronograma, pois o comando segue as leis do universo, não as normas criadas pelos humanos. O texto de hoje não tem por objetivo convencer ninguém. Antes, é preciso apenas observar e analisar, não da forma como fomos ensinados por milhares de anos e centenas de gerações, mas pela lógica de cada um. Por mais que nossas crenças sejam limitantes e condicionadas, todos nós temos um raciocínio lógico que desmente essas velhas opiniões enraizadas dentro da coletividade. Há situações em que não tem como ignorar tais mudanças. Um exemplo bem visível é a evolução incrível que podemos observar num período curto, ou seja, de poucos anos. Veja os animais, por exemplo, principalmente os mais próximos do homem, quanto evoluíram nos últimos anos, como desenvolveram seu raciocínio lógico. Isso é uma transição. A própria natureza, que a cada dia intensifica seus movimentos telúricos, ou seja, os ditos fenômenos como furacões, ventos, chuvas, raios, terremotos, vulcões, etc. As temperaturas mudaram consideravelmente em praticamente todas as regiões do planeta. As ondas magnéticas medidas pela escala Schumann, que desde a sua descoberta há quase um século, cuja ressonância sempre esteve fixa na sua medição de 7,83 Hz, de uns anos para cá subiu assustadoramente para 15, 20 e picos de 40, 50 Hz. Isso a ciência não sabe explicar. Aliás, não tem interesse em explicar. O nosso DNA não é mais o mesmo. A ciência sabe, mas também está omissa. A presença cada vez mais evidente de naves extraterrestres e que fatalmente serão visíveis para todas as pessoas muito em breve é outro assunto que a ciência e a grande mídia tentam esconder, mas será por pouco tempo. A confusão em que estão se metendo todos aqueles que teimam em permanecer no poder às custas de mentira e falcatruas, todos aqueles que tentam os caminhos tortuosos da malandragem e fora da conduta ética e moral. Se tentam te enganar com informações falsas, use seu raciocínio lógico e veja por você mesmo a verdade oculta. Não há mais dobras do véu que possam encobrir aquilo que é falso. Outro fato bem visível é a inversão de valores. Os detentores do poder tentam inverter as leis em todos os segmentos da sociedade, destruindo tudo aquilo que é ético para criar conceitos deturpados em defesa de seus interesses espúrios. Não estou querendo convencer ninguém, estou querendo que você use tua lógica e se convença por si só. Outra razão para que cada um sinta que há algo novo no ar é bem pessoal. Há dentro de ti um verdadeiro movimento para mudanças internas. Tente fazer uma análise de você mesmo voltando 5, 10 anos na tua vida. Veja quais eram teus sonhos, tuas necessidades, tuas crenças e veja agora as diferenças. Muita coisa que era muito importante naquela época, hoje não é mais prioridade. Muitas coisas deixaram de ser primeira necessidade. A própria maneira de pensar e de entender as coisas, principalmente as referentes ao ainda chamado mundo oculto, agora está tomando outras direções. Há uma sede insaciável de saber, de mudar, de fazer, de querer. Então, a transição planetária está acontecendo, quer queiramos ou não. Ninguém vai detê-la. Logo, a cabala escura reconhecerá sua derrota. O velho poder não terá mais nenhum poder. Os velhos conceitos, embasados na mentira e no logro, ruirão como castelos de cartas. Todo o mal que foi trazido e implantado neste planeta pelos arcontes e seus aliados há milhões de anos terá um fim.
É o final de um tempo ou a separação do joio e do trigo. É uma questão de tempo, pouco tempo. Temos o privilégio de vivenciar e presenciar este grande evento. Mas tem um porém. Muitos estão querendo assistir de camarote todos esses acontecimentos. Falam, escrevem, torcem, batem palmas, sabem das mudanças, mas estão delegando suas tarefas aos outros. Estão esperando que aconteça. Como assistir a um jogo da TV sentado confortavelmente no sofá. Só que neste jogo da transição planetária, você é artífice. Você é um dos contentores, você joga. Você deve ter a consciência que a tua parte neste jogo depende de ti. Ninguém vai fazer por você. Aquele que ficar só na arquibancada, torcendo ou observando, sem participar ativamente do jogo, não poderá fazer parte das comemorações dentro do gramado. E você foi convidado para o jogo. Tu és uma peça importante no esquema tático do time do bem. Não fuja da tua luta, pois o time das trevas vai usar cada um que estiver disposto a torcer e lutar pelas sombras. Eles sabem mobilizar essas forças como ninguém. São habilidosos em enganar e pregar peças. São exímios articuladores em movimentar as massas em seu favor. Qualquer coisa que se levantar com a bandeira da luz será metralhado com uma saraivada de tiros vindo de todos os lados. É assim que agem as trevas. Portanto, se você escolheu a luz como exército a ser defendido, encha-se de vontade e de querer e vá para o campo, pois o momento é de definições. Terás todo o amparo das hierarquias superiores. Não tema e se entregue à missão a qual fostes preparado, antes mesmo de reencarnar nesta atual existência. Coragem, confiança e muita luz para você. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Esse texto é de 2018 e mais uma vez fica aqui muito claro, né? O quanto o Vital, lá atrás, já trazia informações tremendamente relevantes, né, para os dias que viriam. Aqui estamos em 2024, atravessando um período bastante intenso e desafiador, e a pergunta é: onde você se encaixa nessa transição planetária? Qual é o seu papel nessa transição planetária? É mais um daqueles que continua, digamos assim, fortalecendo a egrégora das trevas? Ou já se deu conta que você faz parte do time da luz? E que fazer parte do time da luz não é ficar de bracinho cruzado esperando a morte chegar. Que há o que se fazer. Saber que há o que se fazer é uma coisa, querer fazer é outra. E aí? Aqui nesse texto, né, o Vital traz até para quem ainda não conhece ou nunca teve muito contato com essas questões, né, dos controladores do mundo e tal. É claro que isso não é assunto para se falar num vídeo de 5 minutos, 10 minutos. Mas nada mais, né, nada mais, digamos assim, pertinente para o momento do que ele pontuar isso, mesmo que seja de forma rápida nesse texto, informando que esse mundo sempre foi controlado, né? E tem gente que não acredita ainda, mas tudo bem. E independente deste controle, muitos de nós já entendemos que nós somos controlados se nós permitirmos. Ok. E aí? A gente faz o quê? Continua, como eu disse, alimentando essa egrégora trevosa, dando a eles o material, a matéria-prima que eles, né, fazem de tudo para receber da gente, que é justamente o quê? As vibrações mais densas, a tristeza, a raiva, o ódio, a revolta, a contenda, a competição. É isso aí mesmo? Ou a gente começa a entender que esses sentimentos, vamos dizer assim, essas emoções precisam ser trabalhadas e a gente precisa voltar a chave realmente para aquilo que nos eleva.
Onde você se encaixa na transição planetária? Como alguém que assiste ou como alguém que age dentro da transição? Na verdade, todos nós agimos, mas eu digo agir com consciência. Hoje a gente vive um momento aí de profundo despertar, é uma oportunidade de despertar incrível que muitos estão lidando nesse momento com o que está acontecendo no sul do país. Muita sujeira sendo exposta e, ao mesmo tempo, ações de pessoas valorosas também sendo expostas. Porque não é só coisa ruim que acontece, a gente precisa deixar isso muito claro. Essa é uma das maiores mobilizações que eu já vi acontecer. E eu tenho certeza de que nada disso é em vão. Como nada do que aconteceu nos últimos 4 anos foi em vão. Algumas coisas não aconteceram como nós esperávamos, não quer dizer que não esteja acontecendo. Talvez nós só recebamos o comunicado em breve. A grande questão, gente, é que não dá, né, para a gente não imaginar esse texto há 6 anos atrás e também fazer uma retrospectiva, como o próprio Vital disse aqui, né? Há 6 anos atrás ele dizia, olhe para você há 5, 10 anos, imagine agora, porque foi até o que nós conversamos num dos trabalhos. Nesses últimos 4 anos, vou falar por mim, embora eu saiba que isso se reflete em muitos. Nos últimos 4 anos, eu cresci e aprendi muito mais do que nos outros 44 anos de vida, com toda certeza. Então, chega a ser um parâmetro desproporcional o nível de informação, conhecimento, entendimento e expansão que nós tivemos de 4 anos para cá. Com certeza tem gente que veio depois, de 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, não importa. Importa que a gente caminhe para frente. E quando a gente olha, né, há 6 anos atrás, no texto nesse texto do Vital, e fica imaginando essas coisas que ele disse, né? Naquela época, eu entendia muito pouco de transição. Tinha ouvido falar através de um livro lá né? Da Joana de Ângeles, né? Que fala de transição. Nunca li esse livro. Lia os textos, como eu já disse aqui, Salusa de Sírios, que falava muito de transição, mas nunca tinha me aprofundado. E hoje, a gente entende perfeitamente o que cada uma dessas palavras do Vital quer dizer. A própria evolução da natureza e dos animais, isso é nítido, né? A reação dos animais, o sentimento que eles demonstram, não só pelos seres humanos, como entre as espécies, né? Quantos vídeos a gente vê por aí de mamães de uma espécie que acabam adotando, né, de outras. A própria reação desses animais de grande porte, felinos, leões, tigres, onças, interagindo com o ser humano de forma tão harmoniosa. Gente, é uma coisa assim incrível. Mesmo a vegetação, a gente percebe que tem algo diferente, né? Na cor, no brilho. Vejam, nós estamos em pleno outono e aqui onde eu estou, as árvores continuam repletas de flores. Agora que começou a cair um pouquinho. Outono começou o quê? Em março. Já era para estar praticamente sem folhas aqui. Em outros tempos já estaria. Então existe uma grande mudança, é óbvio, porque tudo é evolução, não é? E nós também evoluímos. Só que nós temos essa consciência. E utilizar essa consciência em prol da própria evolução e da evolução do planeta é que é a grande chave. E à medida que você desenvolve a sua consciência, expande a sua consciência, você entende a importância de se trabalhar internamente. Você entende a importância de não entrar na narrativa. Como disse o Vital tantas vezes, sair do drama. Espero ser bem entendida. Se não for também, lamentavelmente, não posso fazer nada. Eu acredito que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Não adianta alimentar certas coisas. Não vai resolver.
só vai fortalecer o lado de lá da força. Ser compassivo, sim. Benevolente, sim. Amoroso, sim. Respeitoso, sim. Solidário, sim. Agir no bem, sim. São essas as forças que nos movimentam e não o contrário. Oração. Eu gosto às vezes de fazer essa analogia. Orar, ação. Agir, intencionar e agir. Fazer tudo o que nós podemos fazer dentro do nosso alcance para tornar as coisas melhores. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Ação é tudo o que a gente precisa neste momento. Sem esperar dos outros. Eu não estou aqui para esperar de ninguém, eu estou aqui para fazer a parte que me cabe. E eu acho que muita gente está perdendo tempo nessa transição porque fica esperando acontecer, fica esperando o outro, fica esperando isso, fica esperando aquilo e não faz a parte que lhe cabe. E aí, como é que faz? O tempo está passando, né? Tic-tac, né? Tic-tac. Para a gente tem outro significado tal do tic-tac. Tic-tac, tic-tac, o tempo tá correndo, gente. Não dá mais tempo para ficar perdendo tempo com besteira, não. Ou a gente foca no que realmente importa ou fica complicado. Nós estamos diante, né, de um momento, né, como eu digo, emblemático da humanidade, que é, para mim, o ápice da transição. Momento em que máscaras são arrancadas a todo instante. Momento em que nada mais permanece oculto, porque não há mais o que esconder. O bem e o mal se mostram sem filtro, na verdade. Tá aí para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e alma de sentir. A gente sabe que tem muita gente chipada, né, como o Vital falou num dos áudios dele, mas ainda assim as pessoas têm poder de escolha. Porque elas se conectaram naquela energia que permitiu que elas fossem chipadas. É o famoso dar o seu poder ao outro. É assim que eles conquistaram o poder, né? Os tais controladores, porque a humanidade deu a eles esse poder. Só que parte da humanidade entendeu a brincadeira e não quis mais brincar. E hoje, essa humanidade é o grande alvo. E é por isso que eu sou chata e falo para vocês, cuidado com o que vocês absorvem de conteúdo. Porque o alvo somos nós. Que conseguimos olhar para tudo isso e manter a nossa vibração equilibrada. Somos nós que sabemos a importância de entender as leis universais e colocá-las em prática. Que entendemos o valor de vibrações como a alegria, o amor, a compaixão, e fazemos o que está ao nosso alcance para alimentar na ação essas frequências. Somos nós que não nos deixamos arrastar por esse mar, por essa onda que quer levar todo mundo, seja lá pelo motivo que for, mas levar para o abismo. Muitas vezes, sob vamos dizer assim, uma capa de solidariedade ou de compaixão, como se você tivesse que entrar naquela onda que te arrasta para ser solidário ou compassivo, e não é. É justamente o contrário. Se a gente quer ser útil, a gente precisa sustentar a vibração, sim. Nós fomos bem treinados para sofrer e para comprar o sofrimento de todo mundo como se fosse nosso. E compaixão, essa é a minha opinião. Compaixão não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você, de fato, se compadecer, fazer o que está ao seu alcance, sim, seja fisicamente, materialmente, emocionalmente, psicologicamente, energeticamente, espiritualmente, não importa. Mas alimentar a dor não resolve o problema.
compartilhar a dor é justamente tentar minimizá-la através daquilo que eu posso fazer, seja como profissional, seja como ser humano. E quando a pessoa tem a dor dela minimizada, é óbvio que todos nós estamos contribuindo, né, para que haja essa melhoria de forma geral. Esse é um momento que pede muito acolhimento. E muita gente, né, eu sempre ouvi muito isso, não sei como ajudar, não sei como ajudar, não sei como ajudar. Talvez essa ajuda venha justamente pelo acolhimento, pelo ouvir pessoas, pelo ser suporte para essas pessoas. Quando a gente, né, está com a mente confusa, muitas vezes no falar, aquela confusão já vai sendo minimizada. Porque enquanto está aqui dentro, parece que fica aquela doideira, aquela bagunça. Quando você começa a falar, é como se você fosse organizando, estruturando aquilo. E você começa a perceber melhor. Se não é o falar, é o escrever. Por isso que eu indico tantas pessoas que escrevam, coloquem no papel, porque isso também facilita. E aí a gente vai percebendo que certas situações, certos monstros acabam perdendo, né? Aquele, entre aspas, poder que a gente dava para ele. Onde é que você se encaixa nessa transição planetária? Você é mais um que pesa ou você é aquele que tem consciência do que veio fazer aqui e faz? E você não tem que comparar o que você faz com ninguém. Você só faça. Porque o outro faz um negócio que eu... Deixa o outro. Porque eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não tenho condições. Você não tem condições ou você se acha incapaz e se auto-boicota em fazer? Gente, para fazer o bem não precisa muito, não. E existem milhares de formas de se fazer o bem, sem olhar a quem. Eu acredito que em tempos de transição planetária, com tantas mudanças, né, na natureza, a ressonância Schumann, né, que aqui nessa época ele já falava dos picos de 15, 20, 40, 50. Nós já ultrapassamos esses picos, né, muitas e muitas vezes, e nos últimos dias a ressonância Schumann vinha se mantendo na casa de 60, 70, 60, 70, depois despencava, subia de novo, e assim caminha a humanidade. E a gente sabe que quando estivermos em quinta dimensão, essa onda vai se estabilizar, né, em cerca de 50 Hz. Por isso que a gente sente esse desconforto, porque a gente vai subindo junto, tem que dar conta de limpar uma série de coisas até que a gente possa, né, estabilizar-se. Então, assim, a natureza, a ressonância Schumann, essas energias que chegam, né, diamantinas, que têm mexido muito com a gente, a própria consciência humana se expandindo, tantos acontecimentos, né, um atropelando o outro, a gente mal tem tempo de refletir, mas que nos trazem hoje uma visão, como a nossa visão se expandiu, como a gente consegue enxergar a manipulação e como a gente percebe certos movimentos que há pouco tempo atrás seriam imperceptíveis. Nós temos mérito nisso porque nós fomos atrás. E como é importante a gente valorizar essas conquistas. E como é importante a gente cada dia mais expandir essa consciência justamente para não cair nas armadilhas do sistema e entender qual é o nosso papel na transição planetária, como agentes efetivos e não como plateia. Realmente, nós somos parte do time do bem. Nós somos uma peça que a equipe como um todo conta. Equipe formada no plano espiritual e físico. Eu sempre falei isso. O plano é divino, mas a execução depende do físico também. E nós somos os executores deste plano. É muita responsabilidade. E nós estamos executando este plano com o suporte, obviamente, das esferas espirituais.
Não tem ninguém desamparado, largado no mundo. O exército da luz não abandona nenhum de seus soldados. Tem um texto do Vital que diz isso. O fato é que essa turminha do lado de lá realmente está no desespero, a ponto de ter acelerado a sua agenda do Capiroto 2030, já há muito tempo, querendo impor através dos órgãos, né, mundiais, na questão da educação e da saúde, essas aberrações que a gente ouve por aí de vez em quando e você dá risada. Você fala, sério mesmo isso aí? Verdade? E tem gente que acha que isso aí é pro bem delas? Mas o que vai fazer? Cada um tá num ponto do caminho, gente. E tem muita gente que ainda depende de guru. Faça isso, faça aquilo. Faça isso, faça aquilo. Faça isso, faça aquilo. A coisa mais fácil do mundo é manipular a humanidade. É muito simples. Pão e circo, bestifica todo mundo e tá tudo resolvido. Só que eles não contavam com as sementinhas que estavam espalhadas por aqui. Não, eles subestimaram essas pessoas. E hoje eles estão começando a pagar a conta, embora aquilo é plano divino, e contra um plano divino não há força física, extrafísica, encarnada ou desencarnada que possa. Isso aconteceria e no fundo eles sabem que isso aconteceria. Portanto, assistir de camarote não nos cabe, embora há momentos em que parece que a gente está assistindo de camarote de fato, mas ainda assim nós temos um papel importante que é muitas vezes na parte energética, dessa sustentação. Quando a gente diz, coloca o pé que Deus coloca o chão, quando a gente está falando de fé, muitos de nós estamos vivendo pela fé já há muito tempo. Mas o chão já está aí, a gente só não está enxergando. Você é um dos contentores, você joga, você deve ter a consciência que a tua parte neste jogo depende de ti. Ninguém vai fazer por você. Não espere nada dos outros nem de fora. Faça a parte que te cabe. E a parte que te cabe é ser você mesmo, fazer o seu melhor, sem esperar retorno, reconhecimento, holofotes ou aplausos. Porque o que conta é a consciência de ter feito. Tu és uma peça importante no esquema tático do bem. Não fuja da luta, pois o time das trevas vai usar cada um que estiver disposto a torcer e lutar pelas sombras. E eles usam mesmo. Isso aí não dá para negar. Onde eles percebem uma fagulhinha que pode levar o cidadão para o lado deles, eles investem. Coisa que o bem não costuma fazer, porque isso é interferência. O que eu quero dizer é no nível de interferência. O cidadão tem livre-arbítrio, ele usa para fazer o que quer. O bem não vai ficar, não faz isso, faz aquilo. Não, mas o mal faz, o mal fica. Portanto, o mal a ser vencido é o que habita dentro de nós, justamente para que a gente não se conecte com o mal que está lá fora. Nós não somos vítimas, nós não somos coitadinhos, nós não somos seres desprezíveis, pecadores ou culpados. Nós somos sementes divinas, nós somos deuses. Nós somos criaturas que ergueram as mãos, né? Levantaram o dedinho para vir para cá, conscientes do que vinham fazer. O véu do esquecimento está aqui, a gente sabe. Acho que está na hora de parar com esse mimimi também de véu do esquecimento, porque eu não lembro, porque vai resolver o quê? Se você tiver que lembrar, vai lembrar. Porque o que tem de gente acessando memórias sem nenhum tipo de técnica ou prática não está escrito no gibi. Se for relevante para você, vai vir. Viva o hoje, o agora. O que está lá atrás, ninguém muda. Lá na frente, a gente vai construir a partir de hoje. Tudo que a gente tem é o agora. Então, que a gente use com sabedoria, entendendo de fato qual é o nosso papel nessa transição planetária e que nós não estamos aqui para servir de marmitinha de trevoso. Certo, minha gente? Fica esse texto do Vital, onde você se encaixa nessa transição planetária? Do dia 6 de março de 2018, atualíssimo, como são todos os textos do Vital. Aliás, um abraço vital para você e para vocês, crianças, um beijo. A titia volta aí num próximo conteúdo. Até mais.